1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. É uma carta que o apóstolo Paulo escreve para uma igreja que está atravessando muitos problemas doutrinários, problema de regramento, de ensinamento, certo? De vida, para o bem-estar e o acolhimento da igreja, para aqueles que estavam chegando, os novos que estavam chegando. Então, nós vamos ler o capítulo 5 e vamos detectar uma das situações ali e discorrer o que Deus tem para nós. Diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. E na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Amém? Até aqui. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, a Tua palavra é lançada com um grande propósito de edificar a nossa vida e construir o nosso caráter e de aperfeiçoar o nosso relacionamento contigo. Que esta palavra, meu Deus, ela entre bem profundo na nossa alma e leve do Senhor, meu Deus, ao crescimento espiritual, ao entendimento espiritual, à percepção do mundo espiritual, Senhor, e à seriedade com a qual, meu Deus, é o nosso relacionamento contigo. Assim, meu Deus, te bendizemos e abre o nosso entendimento para que a nossa mente, meu Deus, possa absorver tudo que Tu tens para nos dar essa noite. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Podemos sentar, meus queridos irmãos? Eu quero nesta noite colocar um tema nesta mensagem, de Deus a sério. Como levarmos Deus a sério? Precisamos entender e compreender, irmãos, isso. Às vezes a nossa percepção, que nós achamos, que nós ouvimos o seguinte: Deus é amor, Deus ama. Achamos que Deus é bonzinho. E no mundo existem pessoas más, pessoas cruéis, mas existe muita pessoa maldosa. Existem pessoas que são pessoas de má índole. Há pessoas que o seu interior é só maldade. O lado de Deus, Deus não é um Deus mau. Deus não é um Deus ruim. Deus é um Deus justo. E Deus sempre vai trabalhar pela justiça. Seja pessoa rica, seja pobre, seja qual a sua condição intelectual, seja ela, desde que ela more, seja que ela more num bairro muito pobre ou que ela more num bairro nobre, Deus trata de uma forma justa com todos. Então Deus é justo. Amém? Agora, irmãos, Paulo aqui ele está tratando de um caso de um homem que Paulo diz o seguinte, que ele atrevia a possuir a mulher do seu pai, ou seja, a sua madrasta. Isso é uma imoralidade, segundo Deuteronômio, capítulo 22, versículo 30, que diz: nenhum homem poderá tomar a mulher do seu pai, nem descobrir a nudez do seu pai. Agora, qual é o grande problema no ser humano? Eu estou fazendo uma coisa errada, e Deus não fez nada comigo, então tá bom. Eu sigo a minha vida do jeito que eu quero, da minha forma, não caiu nenhum raio na minha cabeça, tá bom. Eu pedi perdão para Deus de um mal que eu fiz, Deus me perdoou, tá bom, eu continuo a fazer. E tá bom assim, eu vou deixando. E pensa que Deus é apenas amor. A Bíblia diz, irmãos, que realmente Deus é amor. Mas também a Bíblia diz que Deus ele é justiça. Diz que o trono de Deus é um trono de justiça. E a igreja de Corinto deixou essa pessoa assim.
E Paulo então sentencia aqui, né, que ele diz o seguinte: o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, e com o poder de Jesus. Ele diz uma coisa, irmãos, que é bem pesada. Paulo aqui é bem severo no que ele está dizendo. Ele diz assim: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Em Mateus, Jesus ensina algumas coisas a respeito da disciplina. E Paulo, o Senhor Jesus diz o seguinte: olha, se tu tem alguma coisa contra o teu irmão, e o teu irmão fez alguma grave contra você, vai ter com ele. Se você convenceu, ele entendeu que ele pecou, então você ganhou o seu irmão. Mas a Bíblia diz o seguinte: mas se ele entender que não, ele não é errado, mesmo estando errado, então o Senhor Jesus diz o seguinte: leva duas testemunhas, leva uma ou duas testemunhas, certo? E se mesmo assim, com uma e duas testemunhas não resolver, traz o caso então para a igreja, põe o caso para a igreja, e a igreja então decide, a igreja então traz a disciplina, certo? E com o propósito de restaurar a pessoa. Nunca uma disciplina é com o propósito de colocar a pessoa lá no chão, humilhar, sapatear e envergonhar a pessoa. Uma disciplina, ela sempre tem um propósito de levantar. E aqui está, irmãos, o grande amor de Deus, que sempre promove algo, faz algo com um propósito de levantar, de sustentar e de colocar a pessoa exatamente dentro do querer e da vontade de Deus. Paulo, ele deseja que esse pecador seja retirado do poder e da proteção de Jesus, e que sobre ele esteja um poder que inflige no seu corpo e traga sofrimento no seu corpo. E aí sim a gente pode pensar: mas será que Paulo é homem de Deus, querendo que uma pessoa passe por severas lutas e provas e dificuldades? Você não pode ser. Paulo não pode. Eu não quero que Paulo seja o meu pastor. Imagina orar para que as coisas comecem a dar mal para mim, para que as coisas vão piorando na minha vida, para que eu venha, para que eu possa de alguma maneira fazer alguma coisa. Então parece que Paulo não é amoroso, parece que Paulo é alguém que só quer punir. Na realidade, irmãos, não é esse o propósito. Paulo está olhando lá adiante, o apóstolo está olhando bem lá na frente, e ele diz assim: para que ele seja salvo. Na realidade, e o Evangelho, a Bíblia Sagrada que nós temos, lemos e meditamos, ela promove ensinos de salvação. A vinda de Jesus aqui, irmãos, é com o propósito de salvação. João capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que ninguém pereça. O propósito de salvação é designado o amor de Deus, mas não é porque Deus ama tanto, que vai deixar incólume, que vai deixar passar de qualquer jeito. Tudo, irmãos, aqui sobre a face da terra tem um retorno daquilo que nós fazemos, daquilo que nós praticamos. Gálatas capítulo 6, verso 7 diz: olha, de Deus ninguém zomba, aquilo que o homem ele semeia é o que ele vai colher. Então qual é o propósito que Paulo está dizendo isso? Para que aquela pessoa sentisse o prelúdio do inferno, agonizasse, a fim de que fosse salvo. Meus amados, muitas vezes a provação, a luta que a gente atravessa, ele é uma maneira de punir, não de punir, mas de polir, para melhorar o nosso caráter. No Salmo 119, verso 71, o salmista ele escreve ali: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus caminhos, os teus decretos. Às vezes uma luta tão violenta na alma, batalhas que se levantam do nada, às vezes tem um propósito de Deus. O fundo é espiritual, porque é Deus trabalhando, é Deus operando, é Deus agindo. Provérbios capítulo 3, versículo 11
E o versículo 12 diz assim: filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, e não te enjoes da sua repreensão. E o texto ele diz assim: porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Quando o pai repreende o filho, não é porque não ama, bem pelo contrário. O pai que deixa a criança fazer o que ele quiser, não está educando, não está alinhando a vida da criança, está deixando ela ir pela sua índole e pelo seu querer e pela sua vontade. Provérbios capítulo 20, versículo 30 diz que os açoites que ferem purificam do mal. Os açoites que ferem purificam do mal. O açoite é melhor, irmãos, do que a bajulação. A repreensão sincera vale mais do que a bajulação, dizendo que está bom quando não está. Não é porventura essa a essência do livro de Jeremias, o profeta Jeremias? Muitos dizendo vai melhorar, e Jeremias dizendo não, vocês estão se afastando de Deus, vocês se afastaram de Deus, Babilônia vem aí, Nabucodonosor vem aí, e vai levar vocês cativos, vocês vão ser escravos deles. E queriam silenciar o profeta Jeremias. Na realidade, era uma palavra de Deus, irmãos, advertindo para que a nação se voltasse para Deus. Então eles vão para a Babilônia, eles ficam 70 anos no cativeiro babilônico, mas 70 anos depois eles voltam de lá outra coisa. Eles voltam de lá purificados. Nunca mais Israel volta-se para a idolatria, nem sequer na moeda, né? Não tem a esfinge de uma pessoa, de um ser humano, de um governador. Não, eles colocam árvore, colocam animal, qualquer coisa da natureza, mas não colocam nada que venha signar uma idolatria. Então, diferente das outras moedas, por exemplo, que tinha esfinge do rei, e o rei era considerado uma divindade, um deus. Então eles não colocavam, eles se curaram completamente até hoje. Você vai em Israel, por exemplo, se você quiser ir em Israel o ano que vem, né, na caravana abençoada que vai haver, certo? Você vai observar, em Israel não tem um busto de um general nas praças. Não existe. Por quê? Questão da idolatria. Eles não fazem mais. Se converteram 70 anos, curou Israel o que centenas de anos não curou Israel da idolatria que eles tinham. Romanos capítulo 11, verso 22 diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram. Dizer severidade para contigo e bondade de Deus. Se permanecer nessa bondade, do contrário, tu também será cortado. Em Hebreus capítulo 10, verso 31, ele diz que diz a horrenda coisa, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado, mas Deus se ira sim. A palavra de Deus diz que a ira do Senhor chegou ao seu limite contra duas cidades, contra a cidade de Sodoma e de Gomorra. Chegou ao limite e a cidade foi destruída. Tantas pessoas morreram. E alguém diz: mas que barbaridade, olha o que Deus fez. Mas Deus, irmão, já estava rejeitando. Jesus em Cafarnaum, agora no ano passado, quando estava em viagem para lá, alguém nos disse: olha, está vendo aquele monte lá? Sim, estamos olhando, vimos. Dizer, lá era Cafarnaum. Mas não existe mais então. Não. E aí a palavra de Deus assim: ai de ti, Cafarnaum. Irmãos, Jesus amaldiçoou aquela cidade, e a cidade não existe mais. Uma palavra de Jesus por causa de toda a situação que envolvia a cidade. Deus é amor, irmãos, realmente é.
Mas Deus é justo, Deus vai agir pelo justo, que precisa ser consertado, precisa. A nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa vida aqui, tem coisas erradas, nós precisamos consertar, nós precisamos colocar no altar de Deus, nos achegarmos ao Senhor. A Bíblia diz: chegai-vos a Ele, e Ele se chegará a vós. O chegar-se a Deus é consertar a vida, é consertar a nossa caminhada, o nosso rumo, a nossa trajetória. Irmãos, o que acontece agora? Deus é um Deus amoroso, sim, é verdade, mas não é por isso que Deus vai estar sempre passando a mão em cima da gente. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Deus tem um estilo, Deus tem uma maneira, uma forma de proceder isso. Por exemplo, na história de Jacó, nós encontramos uma maneira, irmãos, Deus agiu na vida desse homem. Deus queria usar ele, sim. Deus quer usar-nos, amém, com certeza. Deus quer te abençoar, amém. Amém? Diga comigo: Deus deseja abençoar a minha vida. Diga a pessoa que está ao seu lado: Deus deseja abençoar a sua vida. Diga para ele mais e mais: Deus quer abençoar. Agora, irmãos, para chegar lá na bênção, Deus precisa fazer-nos passar por um trajeto, por um caminho, que às vezes ele é espinhoso, às vezes é difícil, mas ele é bom. É bom, é perfeito, é formidável. A palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 27, verso 6, fala a respeito de um pouco da história de Jacó e como Deus procede nisso. Diz assim: disse então Rabeca a Jacó seu filho: eis que ouvi o teu pai falar com Esaú teu irmão, dizendo: traz-me a caça, faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, vai ao rebanho e traz de lá das cabras 2 bons cabritos. Observa bem, traz de lá cabritos. O que ele pediu para trazer? O que ela pediu para trazer? Cabritos. Traga de lá cabritos. Guarda bem o que ele traz. E farei um guisado saboroso para teu pai, como gosta. E eis que Saul, meu irmão, é peludo, eu sou liso. E aí vem todo aquele texto que diz que meu pai, a hora de apalpar, vai ver que eu não sou teu irmão e vai me amaldiçoar. E ela disse: não, calma, pega lá, faz o que eu mandei. Ele vai lá, mata o animal, mata o cabrito, certo? E a Bíblia menciona, irmãos, que ele pega roupas então de Saul, pega peles que certamente era de cabrito, e se faz passar pelo seu irmão. Matou o cabrito, enganou o pai com o cabrito. E aí chega lá agora e diz: ó pai, trouxe aqui a caça que tu me pediu. Diz: meu filho, mas tão rápido, tão ligeiro. Sim, pai, o teu Deus me abençoe, eu consegui alcançar isso aqui. E o pai come aquela comida, se alimenta daquele prato. Depois diz: olha, a voz parece de Jacó, mas o cheiro parece do meu filho Esaú. Vem cá, vou te abençoar. E abençoa, e dá a bênção. Pois sai de lá agora a bênção do pai ali sobre ele. E a palavra de Deus menciona que logo em seguida vem seu irmão Esaú. E o irmão diz: olha pai, vem cá, consegui, pai. Diz ele: mas eu já te abençoei. Diz ele: não me abençoou, então foi teu irmão. Diz: ah pai, então me dá uma bênção para mim. Não. Meu irmão me enganou com o cabrito. O tempo passa. Jacó, irmãos, enganou usando vestes do irmão e uma cabra morta. Enganou usando veste e enganou usando uma cabrita. 2 coisas. Depois, o tempo passa. O tempo passa. O relógio vai passando. Anos depois, a história recomeça. Jacó tem um filho que ele ama muito. O nome desse filho é José. E José vai ver como estão seus irmãos. Seus irmãos prendem ele lá numa cisterna, num poço sem água, e acabam vendendo o irmão para os midianitas para ser um escravo longe dali, lá no Egito. E a Bíblia menciona que eles pegam então as roupas do irmão. Roupa do irmão, estão lembrando de alguma coisa? Tem conexão alguma coisa? Tem conexão, não tem? Roupa do irmão,
E a Bíblia diz que eles matam o cabrito, né? Tem conexão com o cabrito? Tem ou não tem? E ensopam aquela roupa de sangue. Roupa do irmão, sangue do cabrito. Um cabrito eles enganaram. Um cabrito ele enganou o pai. Com a roupa do irmão ele enganou o pai. Agora ele está sendo enganado com roupa do irmão e com sangue de cabrito. E o sofrimento vem. O pai chora dia e noite, inconsolável, com a perda do seu irmão. O sofrimento está presente. Irmãos, entendam que o sofrimento que procede da parte de Deus é um tratamento para a nossa vida, para que nós possamos herdar a bênção, herdar a totalidade do que Deus prepara para você, daquilo que Deus está preparando para nós. Eu também passo por luta, minha família também passa por provas, mas com o fim de atingir um grande propósito excelente de Deus para a nossa vida. Todos nós passamos por isso, e todos nós temos uma dívida a pagar e a saldar aqui. Não pense você, ninguém engane você, que você vai morrer um dia e lá na outra vida você vai reencarnar e vai sofrer tudo depois o que você desfrutou daqui. Mentira, ele não tem isso. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. E aqui ele está agora, irmãos, passando por um processo de Deus, peneira de Deus, tratamento de Deus, para ele alcançar o que Deus tem. Por isso que diz, horrível coisa é cair na mão de um Deus vivo, de cair na mão de um Deus irado. E aqui, irmãos, a história agora, ela vai se repetindo, e ela vai tendo seu ciclo dentro daquilo que Deus está trabalhando na vida desse homem. Lá em Gênesis capítulo 29, depois, antes disso ainda, diz, ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia, e o nome da mais jovem era Raquel. Leia tinha os olhos enfermos, outra tradução diz que ela tinha os olhos baços, outra tradução ainda, na NVI, da nova linguagem de hoje, diz que ela tinha os olhos lindos. Porém, Raquel não era só os olhos, era tudo que era lindo nela. E a Bíblia diz que Jacó, portanto, amava Raquel, e disse, 7 anos servirei por Raquel, tua filha mais moça. Assim Jacó serviu 7 anos Labão. E Labão fez um banquete. À tarde tomou a Leia, sua filha, e trouxe a Jacó, que esteve com ela. Quando amanheceu, eis que era Leia, pelo que perguntou Jacó a Labão, que é isso que fizeste? Porventura não te servi em troca de Raquel? Por que me enganaste? Olha só a pergunta, por que me enganaste? Respondeu Labão, ou quase ladrão, né? Respondeu Labão, não se faz assim na nossa terra. Irmãos, ele não queria a bênção da primogenitura, ele ficou com a primogênita. Ele não queria primogenitura, com ele é só coisa de primogenitura, pois agora ele foi logrado também, logrou o primogênito, agora ele é logrado também o primogênito. É tudo um processo de Deus. Não adianta chorar na vida, não adianta reclamar da circunstância desse, daquele outro. É o processo de Deus em nossas vidas, é Deus trabalhando em nós. E ele diz assim, respondeu Labão, não se faz assim na nossa terra. Nem lá onde ele enganou o irmão dele também não se fazia o que ele fez. Nem enganar o pai não se faz como ele fez. E diz ainda o texto, não se dá menor antes da primogênita, cumpre essa semana, então daremos outra pelo trabalho, pelos outros 7 anos que ainda me servirás. Mais tarde na sua vida Jacó é enganado por roupas, sangue de cabrito, pelos seus próprios filhos, como também ele fez. E assim vai, irmãos, a vida desse homem. Enganou e também foi enganado. Meus irmãos que são ruins, meus irmãos que não prestam, será que não é um processo divino trabalhando em nós, agindo em nós? A repreensão, irmão, segundo o que está lá em Timóteo 5, versículo 20, traz vida. A Bíblia diz ali em 2 Timóteo 20, aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para
141, verso 5 diz: fira-me o justo, e será isto uma benignidade. Repreenda-me, isso será como óleo sobre a minha cabeça. Não recuses a minha cabeça. Os milagres de Deus, irmãos, vêm através de repreensão. O agir de Deus vem através de repreensão. E às vezes nós imaginamos só o seguinte: olha, Deus é todo amor, Deus é só amor. É realmente, irmãos, Deus é amor, mas junto com esse amor de Deus, esse pacote chamado amor de Deus, vem justiça de Deus, pela qual nós atravessamos, pela qual nós enfrentamos. Deus age, Deus é severo, Deus é sério, não se brinca com Deus. E a nossa vida espiritual precisamos levar a sério. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você leva a sério a sua vida espiritual? Sim ou não? Às vezes não se leva a sério. Irmão, não se leva a Deus a sério, achando Deus bonzinho. Não, irmãos, muito bonzinho, Deus é justo. Em cima da justiça de Deus é o seu amor. A palavra de Deus menciona lá em Números capítulo 26 a respeito de Acã. A Bíblia diz que a terra se abriu, que engoliu e tragou Acã. Justiça de Deus. Mas como assim? Como que Deus vai tragar uma família inteira de Acã? Irmãos, é justiça de Deus, é Deus agindo. Pois é esse Deus que nós dizemos que é amor, que colocou o lepra na mão de Moisés, o profeta, o homem de Deus. Colocou lepra na mão de Moisés. Por quê? A Bíblia diz que Moisés assassinou um egípcio. E a lepra está nacional. Ah, Deus esquece, sim, irmão. Realmente, Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas e se é aquele pecado que eu confessei ontem, eu vou cometer hoje? Ah, o de ontem Deus lançou e o de hoje é outro novo, é nova etapa. Irmãos, Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Quando eu resolvi uma coisa, eu decidi abandonar aquela vida que eu estava vivendo, aquele estilo podre, aquele estilo que era incompatível com o amor de Deus, a graça de Deus, a virtude de Deus. E agora eu quero continuar vivendo daquela maneira. E achando que Deus então é trouxa, que Deus é bobo. Eu peco hoje, amanhã eu peço perdão. Ah, amanhã de novo vou pecar outra vez. Já estou até esquematizando como é que eu vou pecar. Depois eu chego e peço perdão. Aí vai chegar o meu discipulador e vai perguntar: como é que está a tua vida? Aí eu vou mentir para ele: está tudo bem. Como é que está a tua vida com Deus? Está bênção. E não está. Está mal. Está ruim. Está indo de mal a pior. Não tem vigilância. Não tem constância em Deus. Falta consistência na vida espiritual. Falta mais aproximação de Deus. Ou eu, irmãos, continuo no pecado e continuo mesclando, faz de conta que sirvo a Deus. E no coração do íntimo falta ainda conversão. Com Deus não se brinca. Precisamos, como igreja, que deseja o avivamento de Deus, buscar, irmãos, e levar Deus a sério, levar a Bíblia Sagrada a sério. Ananias brincou com Deus e Deus matou ele. A mulher de Ananias, chamada Safira, brincou com Deus. Deus levou a sério e matou aquela mulher no momento que ela está levando a oferta no altar. A Bíblia menciona, irmãos, que Herodes morreu comido de bicho. E a Bíblia dizia: Deus matou Herodes. Deus está matando. Deus mata pessoas. Deus coloca a lepra na mão de pessoas. Deus aleja as pessoas. Deus, irmãos, não é apenas um Deus repleto de amor que derrama amor todo dia sobre a minha vida. Há momentos, irmãos, que nós deixamos Deus invocado com a gente, e nós vamos levando a vida flauteada com Deus. Você leva a sério o teu trabalho, mas não leva a sério a tua vida espiritual. Você leva a sério os teus compromissos que você tem e deixa a vida espiritual a desejar. Você é uma pessoa que cumpre muito certo os teus compromissos com os homens,
mas não cumpre com Deus. Você leva a sério a palavra das pessoas, mas não leva a sério a palavra de Deus. Deus é zeloso com a sua palavra. Deus zela pela sua palavra. É Deus, irmãos, que tirou a lepra de Naamã, o assírio. Um é um crente, um que não era servo de Deus, e colocou um rapaz que era crente, chamado Geazi. É Deus que tirou e colocou em Geazi a mesma lepra. Alguns irmãos entendam que Deus até dá doença, e às vezes você precisa dizer: Deus, obrigado pela doença, porque essa doença vai salvar. Essa doença vai quebrantar a pessoa. Há pessoas que doentes, elas são quebrantadas, elas vão ao pó, elas vão ao joelho, elas vão para a oração. Ezequias recebeu uma sentença de morte. O que ele foi fazer? Foi para a parede do seu quarto, foi orar, foi clamar a Deus. Ele estava levando Deus a sério. E Deus disse: olha, põe em ordem a tua casa, tu vai morrer. Deus ainda mandou avisar, porque ele era um homem que andava um pouco na linha. Mas Deus põe em ordem. Irmãos, é uma doença que a gente coloca coisas em ordem, só que ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento. Estava eu e o Tiago indo, estava levando o Tiago para o colégio, aqui no Novo Hamburgo. De repente uma mulher se equilibrou da moto, caiu no chão, faltou respiração. Imediatamente eu parei o carro ali, eu e o Tiago descendo para socorrer. Ninguém sabe a hora que vai partir, ninguém sabe a hora que vai. Ninguém deve esperar um dia ficar doente, terminal, e eu vou buscar bastante a Deus. Não. Deus deseja a nossa salvação. Foi para isso que Ele entregou e que Ele deu seu Filho amado por nós, promover a nossa salvação. Deus deseja, irmãos, que nós venhamos a chegar a Ele, buscarmos a Ele. Então Deus lança muitas vezes a doença para salvar. Davi, por exemplo, um grande exemplo de um homem de Deus, servo de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, amado de Deus, um homem que compôs 72 salmos, escreveu os salmos, mas ele pecou. Qual foi o seu pecado, o seu crime? Ele adulterou, e junto com o adultério seguiu todo o prosseguimento e o fruto por causa daquele adultério que ele cometeu. E qual o resultado? 10 consequências vieram. 10 consequências vieram sobre Davi. Primeira consequência: sua filha Tamar, a Bíblia menciona que ela foi estuprada, foi violentada dentro de casa. A segunda consequência: filho chamado Aminon foi assassinado. A terceira consequência: um filho chamado Absalão foge de casa. A quarta consequência: o próprio filho é assassino do outro filho. Veja quanta confusão na família. A quinta consequência: o filho se revolta contra o pai e consegue um exército para matar o pai. A sexta consequência: as suas esposas ou concubinas que estavam no palácio, todas elas foram violentadas. Pior, pelo próprio filho. E outra consequência: o outro filho dele é morto. Segundo filho morto. Outro filho chamado Adonias, a Bíblia menciona que ele usurpou o trono do pai ainda em vida. A nona consequência, após a morte de Davi, até depois da morte, irmãos, esse filho chamado Adonias cobiça Abisaque, a mulher de seu pai. E a última consequência que eu enumero aqui: a morte de mais um filho, assassinado, Adonias. 10 consequências. Um pecadinho. E ele não era alguém que era um grande pecador, comumente vivia pecando, uma só, mas trouxe assim a devastidão. Mas Deus, irmãos, foi purificando nesse sofrimento, nessa dor, promovendo salvação para esse homem, que depois de morto é considerado um grande
servo de Deus. Você vê o livro de 2 Reis, sempre diz assim, ó, não foi tão reto como o meu servo Davi. Várias vezes é repetido isso. Em Números capítulo 32, verso 23, diz, estáis cheios de que os vossos pecados, diz assim, vos hão de alcançar e atingir. Então, o grande problema, irmãos, de muitas pessoas que pedem perdão, confessam, depois voltam a praticar. Isso vira um vício. E nós precisamos aprender, irmãos. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, a palavra de Deus nos diz assim, porque já é tempo que o julgamento de Deus, pela casa de Deus, e se começa por nós. Qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? E o verso 18 tem algo ali que nós precisamos ficar bem atentos, que diz assim, e se o justo, observa bem, guarda bem isso, e se o justo dificilmente se salva? Parece cruel. E se o justo dificilmente se salva? Vamos repetir comigo? Diga assim, se o justo dificilmente se salva. O irmão já está falando do justo, daquele que está servindo a Deus. Diz que o justo dificilmente se salva. Onde comparecerá o ímpio pecador? Dizer, portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus. E aqui é outro grande mistério, os que sofrem segundo a vontade de Deus. Diga comigo, os que sofrem segundo a vontade de Deus. Mas diz assim, confia as suas almas ao fiel Criador, praticando e vivendo no bem, vivendo a justiça de Deus. Então, quando as coisas ruins acontecem, como nós devemos responder? Por exemplo, quando tudo vai mal, nada dá certo, às vezes se procura um culpado, se procura encontrar o defeito aonde possa se encontrar para justificar o que estamos sofrendo. Em vez de perguntarmos não, e devemos perguntar o que Deus quer me ensinar, o que Deus quer trazer para a minha vida, com o que eu estou passando, se os meus sofrimentos que eu estou vivendo, o que Deus quer, o que Deus deseja, o que Deus quer me ensinar. A dor, irmãos, nos deixa mais humano. Às vezes quando tudo vai bem, a gente se acha super bem, se acha bom, está tudo bem, um bom emprego, boa família, bom carro, boa casa, está tudo bem, tudo estabilizado. E aí nós achamos, tudo bem, eu sou batalhador, eu sou guerreiro, está tudo bem. Nem dizimo também, não sou dizimista, mas está tudo bem, e está sobrando, não sou dizimista. Nem vou na igreja tanto, mas eu estou prosperando. E achamos, irmãos, que a causa é em nós. E quando tudo vai mal, a gente procura então alguém que seja o responsável por essas situações, querendo nos explicar as situações. Porém, a dor, irmãos, nos deixa mais humanos, nos deixa mais sensíveis. É o texto que eu lhes mencionei, Salmo 119, 71, que o salmista disse, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus caminhos, para que aprendesse os teus estatutos. E outra coisa, irmãos, o sofrimento também produz mais fé. É na hora da dor que a fé, ela começa a se manifestar. É no momento dos apuros, é no momento do cerco contra nós, que a fé se manifesta mais ainda. É preferível, irmãos, passar lutas tendo Jesus, do que tendo tudo, estar longe de Deus. Vale a pena passar por provas, por lutas, tendo Jesus, do que tendo tudo bem, as coisas tudo jóia, mas estar longe de Deus. A disciplina aplicada por Paulo nesse texto, irmãos, visava alcançar a salvação daquele homem. Todo mundo podia ser pecador, é pecador, mas Paulo dizendo o seguinte: vamos entregar o corpo dele para Satanás, para que esse irmão seja salvo. Paulo fala aqui, irmãos, alguma coisa que a gente dá um lá para a gente entender. Do apóstolo Pedro mesmo nas suas cartas, olha, Paulo escreve coisas difíceis de entender, que os indoutos até distorcem o que Paulo fala. É o que Pedro diz nas suas cartas. Mas Paulo está avisando, irmãos, uma coisa: não é punição por punir, não é castigar por castigar, porque Deus não é assim. Alguém assim é alguém maldoso, é alguém violento.
Mas o propósito final, irmãos, é a dimensão, é a grandeza e a extensão do amor de Deus. Veja bem, Paulo depois escreve uma outra carta, uma segunda carta, e aí Paulo fala desse caso desse irmão. Ele vem falar desse irmão de novo. Qual irmão? Esse irmão que eles entregaram o corpo dele para Satanás, para que esse homem fosse salvo. E aí no capítulo 2 diz assim, ó, versículo 1: mas deliberei isso comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que vai me alegar? Senão aqueles que por mim foi contristado? Escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos que a minha alegria é a de todos vocês, porque muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, e com muitas lágrimas, não para vos entristeceres, para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contestou, não me contestou a mim, senão em parte para vos não sobrecarregar a todos. E aí ele diz assim, ó, basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Paulo está se referindo ao amado irmão que cometeu tal delito. E esse irmão estava em depressão. Esse irmão estava sentindo totalmente fora do contexto do amor dos irmãos. Os irmãos então pegaram pesado com ele, pegaram muito firme. Ninguém mais se associava com o irmão, ninguém mais dava a paz do Senhor. Todo mundo assim isolou o irmão, e esse irmão ficou assim de alguma maneira totalmente agora triste no seu coração, com grande pesar na sua alma, deprimido. Passou ele sim pela disciplina. E o apóstolo Paulo diz assim, ó, de maneira pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe. Deus já perdoou. Precisava agora, irmãos, a igreja, os irmãos perdoarem a ele. E o apóstolo Paulo dizia, deveis vocês perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado pela demasiada tristeza, ou seja, uma depressão natural. E eles por isso vos rogo que confirmeis para com ele, esse irmão, o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para que por esta prova sabeis se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor a vós a que fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Esse excesso de tristeza, irmãos, dava abertura para o inimigo. Então, irmãos, muitas vezes, irmãos, é um grande cuidado que nós temos que ter, certo? Deus vai tratar, Deus vai punir, mas eu preciso andar, irmãos, na sensibilidade de Deus, agradar a Deus. Eu não preciso me deixar lá, então Deus vai punir, Deus vai me colocar um câncer, uma enfermidade, então eu vou me aproximar de Deus. Não! Vou zelar e vou buscar a Deus, corresponder, agradecer a Ele todos os dias, o amor que Ele deu a mim, eu sendo um pecador, eu sendo condenado. Ele se manifestou a mim, Ele se revelou a mim. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nós estávamos afastados de Deus. Lá em Gênesis o homem caiu, o homem se afastou de Deus, toda a geração, toda a raça humana longe de Deus. Houve uma queda. Porém, irmãos, houve uma redenção. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. E diz que vem juízo, mas agora vem a graça, vem o favor de Deus, através de Jesus, que estende a mão sem nós merecermos. Veja bem, Jesus não veio porque nós merecíamos, não veio porque diz, olha, nós estamos aqui abandonados no meio dessa guerra, mande tropas para nos socorrer, é porque nós merecemos. Não, nós não merecemos, é só vontade de Deus. Como aquele filme O Soldado do Ryan. Eu gosto muito.
final do livro, em que o Capitão Miller, representado, né, pelo ator Tony Hanks, ele vai para salvar um soldado só, em que a mãe recebe a notícia de que os 2 filhos morreram na guerra, e só tem uma agora, ela é viúva, ela é sozinha. Então eles preparam uma tropa para ir lá salvar um homem, é um soldado, e eles perguntam: escuta, mas quem é essa pessoa? É um grande cientista? É um grande general que nós vamos salvar? Não, é um soldado. O quê? Uma missão caríssima, arriscando vidas para um soldado. Sim, um soldado. E eles vão lá, todos morrem, muitos morrem, inclusive o Capitão Miller recebe um tiro quando está bem perto da ponte. E aí, de repente, agora o Capitão Miller chega e puxa ele assim da perto, diz assim: faça valer a pena, faça valer a pena esse resgate. Toda uma tropa morreu para salvar aquele homem. Pois o filme aparece assim, fecha aquela cena e já abre o outro, ele no cemitério. Ele diante do túmulo do Capitão Miller. Ele já grisalho, velho. Chega a esposa do lado e ele diz assim para ela: diga que valeu a pena. Diga que eu fui um bom homem. Diga que eu fui um bom. Aquele homem, irmãos, a partir daí ele muda a sua maneira de ver, de viver. Porque muitas pessoas morreram por causa dele. E a mensagem do Evangelho, irmãos, ela tem muito a ver com isso. Porque Jesus deu a sua vida no resgate nosso, para nos salvar. Ele morreu na cruz sendo inocente, não sendo culpado, nós sendo culpado, para nos livrar da condenação da morte, para nos livrar, irmãos, da condenação que estava sobre nós. E esse é o grande amor de Deus, para que ninguém por interesse o que a Bíblia diz. Ele deu a sua vida por nós, para que nós não viéssemos a perecer. Hoje você pode dizer: Deus, muito obrigado. Hoje você está na casa do Senhor, hoje você está na igreja, hoje você está no culto adorando a Deus, mas Ele pagou um preço por você. Ele pagou um preço por nós. Mas passa tempo, a vida não muda. Passam os anos e a sua vida ainda não mudou, nossa vida não mudou. Continua assistindo e lutando a mesma batalha, nada mudou. Irmãos, entenda que as coisas não precisam mudar, é nós que precisamos mudar. Tem pessoas que querem que tudo mude, mas Ele não mudou. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não muda, Ele continua o mesmo, Ele permanece o mesmo. Nós é que vamos mudando cada dia mais. É nós que vamos deixando a nossa bagagem, o peso que nos segura e que nos prende. É nós que vamos crucificando cada dia o nosso eu, o nosso velho homem, e vamos nos colocando à disposição de Deus, dizendo: Senhor, trata a minha vida, cura a minha vida, restaura a minha vida, perdoa-me e transforma a minha alma. Nós precisamos de transformação, precisamos ser transformados. Precisamos, irmãos, de deixar de ser apenas meros crentes, para ser salvo em Cristo Jesus, transformado por Deus e pela sua palavra. Venhamos nos despir do velho homem e nos revestir dele na sua graça, do seu amor. Então que nós venhamos compreender o amor de Deus, irmãos, muitas vezes através da dor. Deus não nos abandona porque estamos sofrendo. Deus não nos abandona porque estamos atravessando problemas e dificuldades tremendas. Mas Deus sempre está presente, sempre está ali para nos auxiliar. Em Jó, capítulo 5, verso 17 e verso 18, diz: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso. E o texto diz assim: pois Ele faz a ferida e Ele mesmo liga. Ele fere e as suas mãos curam. Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo cura. Ele coloca a enfermidade e Ele mesmo restaura. Para quê? Para brincar com a gente? Não, porque Deus leva a sério a salvação que Ele
projetou para nós. Ele leva a sério a nossa vida. Ele nos leva a sério. E para encerrar, 1 Coríntios capítulo 11, verso 32 é um texto da ceia, que diz assim: quando porém somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos. Diga comigo, somos corrigidos. Diga de novo, somos corrigidos. Diga, eu sou corrigido. E a Bíblia diz assim, ó, para não sermos condenados pelo mundo. Deus nos trabalha assim. Corrige para não sermos condenados. Trabalha para não sofrermos no lado eterno. E eu encerro citando o texto de Apocalipse 3,19, que diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Eu repreendo e castigo. Você quer estudar essa palavra castigo? Você vai observar todas as derivanças que tem nele. E tudo que implica nele. Diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser pois zeloso, arrepende-te. Ou seja, muda de vida. Muda de vida. Ser zeloso, cuidadoso e muda de vida. Arrepende-se. Vamos ficar em pé. Eu quero orar nessa noite, irmãos, para uma mudança de vida. Eu jamais quero convidar alguém para mudar de religião, porque certamente você não precisa trocar de religião. Nós precisamos trocar de vida, mudar a maneira de viver. Se é para viver, eu vou viver para Jesus e mais ninguém. O apóstolo Paulo encontrou o grande tesouro na vida dele. Não foi um tesouro de prata, de ouro, mas ele encontrou Jesus no caminho de Damasco. Melhor, Jesus é que tinha marcado o encontro com Saulo de Tarso. Foi Jesus que marcou. Paulo não sabia, mas Jesus marcou o encontro. Quer dizer para você hoje, aqui não é Damasco, aqui é São Leopoldo. Mas hoje Jesus marcou o encontro contigo. O encontro de uma mudança, uma vida nova, uma nova identidade, uma nova família. Quem sabe é só isso que está faltando para você. Ou tudo isso, Jesus. Aquele que salva, aquele que entra dentro da gente, vai nos transformar e vai trabalhar na nossa vida e vai perdoar os nossos pecados. Ninguém consegue perdoar os seus pecados mesmos. Você diz: não, mas eu vou subir de joelho 3.000 degraus. Eu vou daqui a Porto Alegre me arrastando no chão para Deus me perdoar. Não, não faça isso. Porque Jesus na cruz do Calvário, Ele derramou todo o seu sangue para perdoar a sua vida. Muda de vida hoje. Deixe Jesus encher a sua vida e transformar. Entrega a Ele hoje a sua vida. Entrega a Ele o seu coração. Permita Jesus fazer a obra em você. Sabe, irmãos, a Bíblia diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e eu bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. A gente diz o seguinte, que essa porta do nosso coração que Jesus bate, ela tem a fechadura e a chave pelo lado de dentro. Jesus, Ele não arromba a porta, Ele bate a porta. Jesus não diz: olha, já estou entrando. Não, é eu que permito, é eu que deixo, eu que abro a porta para Ele que está abrindo. Se Jesus está batendo a porta hoje do teu coração, deixa Ele entrar, permita Ele entrar, porque Ele vai cear com você. Quem sabe você tem comido lixo, você tem se alimentado de lixo que tem nesse mundo, e Jesus quer cear com você hoje. E Ele quer fazer uma grande transformação, uma grande mudança na tua vida. Hoje você pode dizer: Senhor, pode entrar no meu coração, pode entrar na minha vida, eu te dou a liberdade, Senhor. Entra em toda a minha alma, em toda a minha vida, Senhor. Entra hoje, Jesus, muda hoje a minha vida. Você
pode ouvir Jesus batendo em teu coração essa noite, e ouvir a sua voz dizendo: ó, estou batendo a porta do teu coração, meu filho. Estou batendo a porta do teu coração hoje, eu quero entrar. Deixe entrar, deixe entrar. Há muitos que ainda Jesus está do lado de fora. Há muitos ainda que estão na igreja, ainda Jesus está do lado de fora. Mas hoje é a oportunidade de você dizer: Jesus, chega de Jesus ficar do lado de fora. Hoje eu me comprometo, e hoje eu entrego a minha vida, hoje eu entrego o meu coração. Quantos aqui nesta noite hoje querem dizer a Jesus: Jesus, eu quero entregar a Ti o meu coração. Eu abro a Ti o meu coração e te convido. Entra em meu coração, entra em minha vida. Quantos nesta noite querem tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, o seu coração a Jesus? Levanta a sua mão. Aonde você está agora? Levanta a sua mão, pois nós queremos orar a Deus. Já tem uma mão que se levantou aqui desse lado. Tem outra mão que já levantou aqui desse lado. Em nome de Jesus, entregando a vida para Jesus. Mais outra mão aqui desse lado, levantando para Jesus. Coisa linda, irmãos. Mais outra mão, olha para nós, levantando, dizendo: Jesus, eu estou entregando a minha vida e o meu coração para Ti. Em nome de Jesus. Mais alguém hoje gostaria de entregar a sua vida e o seu coração a Jesus? Em nome de Jesus, queremos orar por você, aonde você estiver agora. Convido você a vir aqui à frente, e nós vamos fazer uma festa, porque é o melhor momento na vida, e quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Pode vir à frente, eu quero orar por vocês. Nós queremos orar por você hoje. Hoje é o melhor dia da sua vida. É a melhor decisão que você está tomando. A decisão de entregar-se a Cristo. A decisão de abrir esta porta pelo lado de dentro e dizer: Jesus, pode entrar. Jesus, é teu o meu coração. É tua, Senhor, a minha vida. Eu entrego a Ti, Senhor, hoje o meu viver. Eu quero hoje Te servir. Eu quero hoje Te servir. É o melhor dia da sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que há uma festa. E festa se faz em dias especiais. Pois hoje é um dia especial. Os anjos fazem festa quando uma pessoa se volta ao Senhor Jesus, dizendo: eu quero uma mudança de vida. Eu preciso de uma transformação. E esse trabalho que Jesus veio fazer, você vai experimentar realmente o que é amor, o grande amor de Deus. Eu quero chamar, pedir a igreja estendendo as mãos para cá. Nós vamos orar por essas pessoas tão preciosas, tão amadas, que chegam à frente hoje, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua obra, Senhor, a obra do Teu Espírito Santo. A obra, meu Deus, que nesta noite Tu começa em cada um deles, Senhor. Tu que conheces seus corações e conheces, meu Deus, o caminhar de cada um deles. Para, Senhor, meu Deus, fazer uma linda obra, Senhor, e preciosa. Oro, meu Deus, hoje pela ação, poder do Teu Espírito Santo, meu Deus, atuando, operando, agindo, meu Deus, e libertando, transformando, dando vida nova, Senhor. Eu te peço hoje, meu Deus, em nome de Jesus, pela obra do Teu Santo Espírito, que age, que opera, meu Deus, e conduzindo a vida deles, Senhor, pelo Teu caminho, pela Tua palavra, Senhor, no caminho, Senhor, meu Deus, que vai trazer um direcionamento precioso, Pai, para as suas vidas. Assim, meu Deus, eu oro em nome de Jesus, entregando cada um deles nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém? Vamos fazer uma oração agora, uma oração de confissão de fé ao Senhor Jesus, amém? Digam comigo assim: Senhor Jesus, esta noite eu entrego a Ti a minha vida. Eu abro o meu coração para Ti e Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida e vem me ajudar nesta caminhada, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, recebe um abraço agora e a festa está